Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim gravar o vídeo que eu faço todos os domingos de devocional. Hoje eu demorei um pouco mais por conta, acho que eu tô com uma gripe, então passei a tarde meio mal. Mas vim gravar mesmo assim, porque é uma coisa que eu gosto e que eu acho importante. Então hoje eu vou falar um pouco sobre uma palavra que tem falado comigo, que é Mateus 18, do versículo 21 ao 35. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como o rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida do seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você devia ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É isso que meu Pai que está no céu vai fazer com você se cada um não perdoar sinceramente seu irmão. Bom, o que falou comigo em relação a isso é sobre o perdão, né? Mas quantas vezes nós acabamos não retribuindo as pessoas com o mesmo perdão que recebemos e de certa forma acabamos atrasando a nossa vida ou afetando a vida da outra pessoa também. Muitas vezes o perdão ele não precisa ser dado só a quem pede. Muitas vezes você dá o perdão mesmo sem a pessoa pedir, porque o perdão é libertador. E eu creio que, na verdade, é uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim, foi que quando a gente não perdoa alguém é como se a gente carregasse o peso da pessoa nas nossas costas, como se a gente carregasse um corpo nas nossas costas. E nós fomos perdoados por todos os nossos pecados, mesmo sabendo que pecaríamos depois de ter sido perdoados. Então a gente ganhou um prêmio do perdão para a vida inteira e antes mesmo da gente ter nascido, e mesmo assim nós continuamos cometendo erros, nos arrependendo e pedindo perdão, e é um perdão que já nos foi concedido. Então eu creio que da mesma forma assim devemos ser com as pessoas, não só a questão de perdoar, mas também de pedir perdão. Muitas vezes nós achamos que não temos pelo que pedir perdão porque estamos certos, mas as pessoas vão acabar vendo mais diferença na nossa vida quando a gente pede perdão do que quando a gente dá um sermão ou uma lição de moral nas pessoas. Porque o meu perdão para com a outra pessoa não depende dela, não depende das atitudes dela, depende de mim, depende daquilo que eu quero para minha vida. Então, a palavra que eu vim trazer hoje é sobre o perdão. É algo que eu creio que é muito importante, por mais que a gente não tenha muita intriga na nossa vida ou não tenha muitas pessoas brigadas com a gente, eu acho que é uma coisa importante,
porque muitas vezes nós somos tão orgulhosos que não conseguimos perdoar o nosso irmão e nem pedir perdão para ele. E isso afeta muito a pessoa que estamos nos tornando, o quão queremos ser parecidos com Jesus. E então eu quero trazer essa palavra, que cada um reflita consigo mesmo, no seu coração, e que nós possamos perdoar as pessoas e pedir perdão sem ser orgulhosos, sem ser arrogantes, porque é algo muito bom e é algo muito importante. E da mesma forma que a gente foi muito perdoado, a gente deve perdoar também. E não digo isso pra, se a gente quiser a salvação e quiser ir morar no céu, a gente deve fazer isso. Não, mas se a gente acredita num Deus que nos perdoou antes mesmo de termos errado, sabendo que a gente ia errar, então o mínimo que a gente deve fazer é perdoar o nosso próximo e pedir perdão também ao nosso próximo, porque isso não é nem um pingo do que nós recebemos. Então a palavra foi essa. Espero que Deus fale ao coração de vocês. Desejo uma ótima semana para vocês e beijos.